Ok, vamos aprofundar isso aqui. Hoje o foco é naquelas ferramentas, sabe? Que evitam a gente ficar repetindo código, para automatizar tarefas mesmo. Os laços de repetição, os loops, Isso, os famosos loops. a gente tem fontes aqui que detalham os mais comuns, né? O while e o for. E também aqueles comandos tipo break e continue, para dar um controle a mais ali dentro. Exato. Então, a nossa missão aqui é ir um pouco além do básico, né? Entender melhor quando usar o while, quando o for é melhor, e como esses controles break e continue podem deixar o código mais eficaz, mais legível também. Perfeito. E dominar isso não é só para fazer o código rodar, né? É para escrever de um jeito bom, mais eficiente, mais claro. É um passo-chave para otimizar coisas lá na frente, resolver problemas de forma mais elegante, digamos. Para começar, por que a gente precisa deles? Acho que todo mundo que já programou um pouquinho já passou por isso, né? Ter que fazer a mesma coisa várias vezes. Manualmente. Ah, sim. Imagina escrever, sei lá, print antes 100 vezes. Ninguém merece, né? Então, os loops são a salvação para essa automação. Totalmente. É para isso que eles servem. Vamos olhar primeiro para o while. A lógica dele é bem direta, né? Tipo, faça isso enquanto uma condição específica for verdadeira. O ponto principal é que essa condição ela é checada antes de cada vez que o bloco de código roda. E aí que mora um perigo clássico, né? Que acho que, olha, todo programador já caiu nessa alguma vez. Ah, com certeza, o loop infinito. Exato. Se você não garantir que alguma coisa lá dentro do loop, em algum momento, faça a condição virar falsa, ele não para mais. Fica rodando para sempre. É quase um, sei lá, um rito de passagem errar nisso. A responsabilidade de parar o loop no while é toda sua. Sim, total. Mas tem cenários onde ele é perfeito, né? Pensa naquele programa que pede números para o usuário e vai somando os positivos. Mas ele para assim que alguém digita um número negativo. Certo? A gente não sabe quantos números a pessoa vai digitar antes de vir o negativo. Podem ser 2, podem ser 20. Então a parada depende dessa condição dinâmica, que pode mudar a qualquer hora. Aí o while cai como uma luva. Exatamente. É perfeito para situações onde o número de repetições não é conhecido de antemão. Já o for, ele tem uma pegada um pouco diferente. Ele é mais o cara para quando a gente já sabe ou consegue definir quantas vezes algo tem que repetir. Ou então quando a gente quer passar por cada item de alguma coisa, tipo uma lista, um array. Isso, é o para cada. Pensa assim, para cada dia do mês ou para cada aluno na turma. Muitas vezes, a própria estrutura do for já organiza tudo, onde começa, onde para, como avança. Isso pode deixar o código, sabe, mais compacto e talvez até menos sujeito a erro do que controlar um contador manualmente num while. Uhum. O exemplo clássico que todo mundo aprende: imprimir os números de 1 a 5. A gente sabe, são 5 vezes. Definido. E claro, tem as variações, né? Como o for each em muitas linguagens, que é uma mão na roda para percorrer listas e arrays sem nem precisar mexer com índice. Sim, facilita muito. Então tá, while para condição dinâmica, for para contagem definida ou coleção. Mas como decidir na prática? A regra geral é essa mesmo. É uma ótima regra geral, sim. For para quando você sabe o número de iterações ou está percorrendo uma coleção. While para quando a parada depende de uma condição que pode mudar e você não sabe quando. Uhum. Mas eu adicionaria uma camada aí. Não é só sobre o que é possível fazer. É também sobre clareza, sabe? Às vezes, tecnicamente, daria para usar um while onde um for caberia. Mas usar o for deixa muito claro para quem vai ler o código depois, opa, aqui a intenção é iterar sobre essa coleção aqui. Fica mais explícito. Faz sentido. Legibilidade é importante. E tem outra coisa. Embora muitas vezes a diferença seja pequena, em cenários que exigem mais performance, a forma como um for otimizado acessa elementos de uma lista, por exemplo, pode ter uma pequena vantagem sobre um while que precisa reavaliar uma condição talvez mais complexa a cada passo. Mas isso já é um detalhe mais fino. Interessante. E para controlar ainda mais o que acontece dentro do loop, se a gente precisar, sei lá, parar tudo antes da hora, sair no meio, Ah, sim. Aí entram os comandos de controle. Para parar tudo e sair imediatamente do loop, a gente usa o break. o break, ele quebra o loop na hora e o programa segue para a linha logo depois do loop, né? Exatamente. E se a ideia não for parar tudo, mas só
pular o resto do código dessa rodada específica e já ir para a próxima? Aí eu continuo. Isso, usa-se o contínuo. Ele não termina o loop, só salta para o início da próxima iteração. São ferramentas bem úteis, mas um conselho talvez? Manda. Usar com moderação, sabe? Abusar de break continue pode deixar a lógica meio confusa às vezes. Vale sempre pensar, será que eu não consigo reescrever a condição do while ou a lógica do for para evitar precisar deles? Às vezes dá. Boa dica. E ainda tem o pass em Python, né? Que é curioso porque ele não faz nada. É verdade, o PS é basicamente um marcador. Útil quando a sintaxe exige que tenha alguma coisa ali, um bloco de código, mas você ainda não sabe o que vai colocar, ou não precisa fazer nada naquele ponto. Entendi. E se a gente conectar tudo isso assim a um quadro maior, a escolha entre for e while, como a gente usa break continue, isso vai além de só fazer funcionar. Como assim? Afeta a clareza do código para outras pessoas, afeta a facilidade de dar manutenção depois, e como a gente tocou de leve em alguns casos, pode até ter um impacto no desempenho. Para quem trabalha com muitos dados ou em partes muito críticas de um sistema, essas escolhas podem fazer diferença real. Nossa, verdade. Não é só escolher qualquer um. Então, resumindo a ópera. For é ótimo para quando a gente sabe quantas vezes vai repetir ou para percorrer coleções. O while é o campeão das condições que podem mudar a qualquer hora, e break e continuum são os nossos botões de controle fino, para usar com sabedoria. Exatamente. E fica aí uma reflexão, né? Quando a gente escreve um loop, beleza, ele tem que funcionar. Mas como essa nossa escolha de estrutura afeta quem vai ler ou mexer nesse código lá na frente? E será que tem alguma otimização escondida ou até alguma armadilha de performance na forma como a gente monta essas repetições, mesmo as mais simples? É algo para a gente manter sempre no radar.